Oi, 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 seus lindos! E aí, povo auleiro, tudo tranquilinho? Pessoal, aumenta o volume agora, porque está no ar o podcast que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes. Opa, aí sim, hein? Então já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas, porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quê, hein, Flávia? Ah, Marla, adivinha só, trabalho em equipe, é claro. Olha, e nem adianta vir com essa de que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente. É isso, meus amigos. Aqui você vai aprender sobre diferentes óticas, como aprimorar suas habilidades de relacionamento e escutar dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto show de bola. E quem vai dar essa aula inteligente de trabalho em equipe hoje, hein, Flávia? Conta aí. Beleza. Gente, olha, hoje assim, a gente já deu uma virada de chave aqui. A gente está meio se achando, o Marlon e eu hoje, tá? Já vou avisando para vocês. Eu conheci essa pessoa aqui, eu acho que em fevereiro desse ano, graças a uma ferramenta digital também, que estava muito em alta, tá muito em alta, que é o Clubhouse. Cara, e assim, depois que eu conheci esse cara, as coisas começaram a dar um salto muito legal. E por isso que ele está aqui hoje, tá? É um cara que vai falar de uma forma muito sexy, é um cara que tem um sotaque que eu adoro. E é isso, gente. Vamos, me ajuda aí, Marlon, a chamar o Rodrigo Tavares. Uhul! Brota aí, Rodrigão! Aê! Fala, pessoal, tudo bom? Nossa, que legal estar aqui com vocês. Que show, Rodrigo. A gente está muito feliz também. E assim, a gente já começa te botando contra a parede aí. Começa aí falando quem você é, de onde você veio. Conta a sua história pra gente, de um jeito que só você sabe contar, querido. Beleza, beleza. Vamos lá, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu faço nesse meio do caminho, né? As questões Isso. aí da humanidade, né? Bem, Top. fisicamente venho, né, de um lugar que é sol de janeiro a janeiro, né? Que é Fortaleza. Sou do Ceará, né? Acho que por isso que a Flavinha falou desse meu sotaque, né? Adoro. Então, sou de Fortaleza. Eu venho, né, agora de um outro mundo, né? Venho de um mundo tradicional. Já fui consultor organizacional, sou formado em administração pela Universidade Federal do Ceará, e eu venho do mundo bem tradicional, né? Fui consultor organizacional durante um bom tempo, fui da maior consultoria do Norte e Nordeste, saí de lá, cofundei uma outra consultoria. Então, eu gosto de falar que eu vim de um mundo onde eu achava que estava, nossa, que estava tudo top, que era sucesso, né? Andava de terno, gravata, né? Me achava assim com a capa do Super-Homem. Toda vez que eu botava uma gravata, né? Achava aquilo maravilhoso, a cara do sucesso, né? Dos filmes. Até que eu percebi que aquela porcaria só fazia calor, né? Então, Ainda terno, mais em gravata, Fortaleza. ainda mais em Fortaleza, putz. Né? Eu achava aquilo, nossa, que é o sinônimo do sucesso, né? Se você tiver com uma pasta na mão, aquela pasta de couro quadrada, que não tem nada dentro, né? Mas você, né, parece estar levando, né, a fórmula do sucesso lá dentro daquela pasta. E eu comecei a ver que esse mundo tradicional não é que ele seja errado, ele esteja errado, né? Mas eu vi que eu não me encaixava lá. Né? Eu gosto de trabalhar o que é mais criativo das coisas. Não que o mundo de consultoria, esse mundo mais tradicional, não seja criativo, mas geralmente ele é um mundo mais padronizado, né? Mais Sim. cheio de fórmulas, e você lê um livro de um cara que escreveu uma coisa há 30 anos atrás, num lugar que tu nunca pisou na vida, e tu tende a seguir aquilo dali, porque esse cara é um guru, e se ele falou, você tem que fazer. E eu não me encaixei nisso, tá? E eu venho assim, né, de um histórico também mais puxado para a criatividade. Eu tenho 10 anos de teatro e isso influenciou, isso influenciou muito a minha vida, né? Que é você pensar muito ali e, ao contrário do que muitas pessoas acham, né, o mundo do ator, ele não é improviso, né? Ele é muito planejamento, tá? E ele tem que ter uma execução maravilhosa, mas o mundo do teatro, ele é muito planejamento. E quando você planeja muito bem, você também adquire uma boa capacidade de improvisar quando é necessário. Então, quando alguma coisa dá errado ali em cima do palco, né, você sabe como improvisar, porque o conteúdo em si, a essência, você conhece.
Você esqueceu a sequência de uma fala, mas você sabe onde é que aquilo vai te levar. Então, você sabe como improvisar. E assim é também que no mundo do que hoje me cabe melhor, que é a comunicação. Né? Um mundo que eu gosto bastante. Então, eu vim do mundo da consultoria, hoje ainda atuo mais como mentor, né? Mais no sentido de mentoria com a minha empresa, mas sou especialista na área de comunicação, sobretudo a apresentação de projetos. Né? E esse lado criativo, né, eu trouxe para esse mundo, tá? Que não é simplesmente, né, abrir a boca e deixar falar, deixar acontecer. Não, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Não, isso não é real. Né? Tudo você ainda precisa de planejamento e até para improvisar você precisa conhecer bem aquilo com que você está lidando. Mas aí, né, seguindo a história, abri um parênteses aqui, perdão, mas vim desse mundo, hoje, né, vim para outra ponta do Brasil, estou morando aqui no Rio Grande do Sul, mas acabei trabalhando, né, com muita coisa na área de criatividade, que tem como grande base a criatividade. Passei a trabalhar bastante com o mundo do empreendedorismo criativo, inovador, de startups, ecossistema de startups em Fortaleza, aliás, o ecossistema do Ceará, de maneira geral. Conheci um cara chamado André Diamant, e aí passei a compor a equipe, né, de um projeto gigante chamado Sex Canvas, que tem um produto digital, que é o Sex Canvas Academy, né, e fiquei ali com ele durante quase 2 anos. Né. Quando eu cheguei era tudo mato. Né. Então, legal. Quando eu cheguei, né, estava sendo montado tudo ainda, o próprio produto digital, o curso. Então, eu que desenhei todas as ferramentas da metodologia e também, né, atuei no desenvolvimento, aperfeiçoamento do próprio passo a passo, né, da aplicação prática do Sex Canvas. Né? E lá dentro, eu também era diretor operacional e acadêmico. Então, cuidava ali tanto da rotina da empresa como do relacionamento, né, com os vários alunos, né, que foram crescendo cada vez mais a cada lançamento. Tá? E hoje estou focado 100% na minha empresa, que se chama Quimera. Tá? Quimera mesmo, aquele monstro mitológico. Né? Isso. Porque gosto bastante dessa figura. Né? E aí, né, depois vou falando melhor, porque senão vai ficar só um monólogo aqui. Mas, como especialista na parte de storytelling, eu tenho um grande entendimento de que o que movimenta as boas histórias não é o herói, é o monstro. O herói é chato pra cacete. O herói só quer ser perfeitinho. Né? Ele quer a aprovação de todo mundo, ele quer ser aceito, ele quer o monstro que tira todo mundo da zona de conforto. História com monstro, ou problema, ou vilão, ou desafio fácil, que qualquer um resolve, é história muito chata. Então, eu construí a Quimera para ser aquele que te tira da zona de conforto, que te tira do teu mundo comum. Caraca, pronto, Flavinha. Pelo amor de Deus, que é isso? Marlon, eu tô assim, eu não sei nem o que, eu tô extasiado, eu sei que é a sua vez de confrontar aí o monstro Rodrigo, vou deixar assim, o monstro Quimera Rodrigo, mas antes eu vou só te deixar a par de uma coisa, uma aula que eu assisti do Rodrigo, o Rodrigo é fãzão, sabe de quê também? Star Wars. Falou assim, gente, quem não souber sobre Star Wars pode sair da sala, se retire agora, por favor, só para contextualizar, que ele adora mesmo esse mundo aí de histórias, né, Rodrigo? Cara, pô, você tá aqui, não viu falar de Star Wars? Pô, você é muito Nutella, cara, né? Volta aí algumas casinhas, entendeu? Da vida, pô, não... Ó, você nunca viu Star Wars, né? E nem Chaves, tá? Pô, a tua vida não valeu a pena até agora, tá? Então, vamos lá. Para esse podcast e vai fazer o que o Rodrigo falou, galera, agora. Gente, que sensacional. E com certeza, né, cara, as referências do Chaves, do Star Wars, estão muito presentes na nossa comunicação. Então, fica até estranho uma conversa, né, com uma pessoa que fica boiando quando você fala, sei lá, isso. Que show, cara. Pessoal, a gente está fazendo um podcast, que é um formato 100% em áudio, mas a gente vai falar sobre uma coisa que eu sou muito fã, que é escrita, texto. É um negócio que eu tava doido para fazer e, cara, não tem, eu não encontrei uma pessoa melhor no Brasil
para falar desse assunto do que o Rodrigo, né? Nem a Flávia vai falar que é rasgação de seda, que Não, não sei o quê. verdade. Mas é a mais pura verdade, gente. Então, tocando nesse primeiro ponto, Rodrigo, o que fez, qual foi o estalo que fez você perceber que a escrita é tão importante? E como que você aprendeu a escrita? Se ficar muito complicado a pergunta, né? Porque eu fiz duas. A primeira parte é assim um pouco contextualizado com a sua história, porque você falou que veio do teatro, né? Então eu acredito que tenha influenciado muito na parte escrita, né? E a segunda parte é mais para essa questão de escrita para as apresentações, né? Porque você é especialista, entre outras coisas, em pitch, né? Isso. Marlon, né, primeira coisa, né, pô, vocês fazem uma propaganda boa, né, de mim, pô, valeu a pena, né, que eu paguei para vocês. Né? Não, tô brincando. Foram milhões, isso mesmo. Pode valorizar aí né, o nosso né, cachê. Foi o melhor investimento que eu já fiz. Não, essa brincadeira. Mas, pessoal, é o seguinte, a escrita, né, ela, na verdade, antecede, né, toda e qualquer ação que você vai ter de apresentação. Seja uma palestra, num palco ali, físico, presencial, com o público na tua frente, ou seja, no meio digital, tá certo? Hoje eu vejo, assim, muita gente querendo te ensinar a atuar no meio digital, né, e todo mundo parte para aquele senso comum que é, pô, abre a câmera e fala qualquer coisa, mas faz logo e tal, e tal. Ou seja, todo mundo quer, confunde muito o conceito, né, da agilidade com velocidade, certo? Que a agilidade, né, vem do mundo de projetos, tá? Você ser ágil, tá? Não quer dizer você ser veloz, tá? Ser ágil quer dizer você focar em resultado sem ficar tendo retrabalho, tá certo? Então, quando se fala em processos ágeis de administração, de gestão e tal, não é velocidade. Mas só que as pessoas querem ensinar baseado na velocidade. Então, se você quer ter uma boa apresentação, não importa se é falando, né, se é no vídeo, se é no material escrito, que for, você tem que fazer aquilo que eu disse lá no início, que é o planejamento. E as pessoas falam mal e apresentam mal, tá? Isso num contexto muito geral aqui no Brasil. Porque o brasileiro é muito preguiçoso e não planeja. Todo mundo tem preguiça de planejar. Você escrever alguma coisa antes de falar é planejar. Então, no mundo do teatro, por exemplo, nenhum diretor, até no mundo dos cinemas, né, nenhum diretor, nenhum cineasta, né, começa a fazer assim, putz, eu quero aquele ator porque ele é bonitão, gostosão, eu quero aquela atriz porque ela é muito bonitona, sensual, eu vi uma paisagem ali na praia, aí junta todo mundo, né, pô, tem um cachorro também que é bonito, vou botar aqui, aí junta todo mundo num canto, depois olha e pensa, o que será que eu vou fazer com tudo isso? Né? Não é essa sequência, né? Primeiro você escreve, né, a história que você quer contar, né? Você coloca na sequência correta, você define quais são os momentos daquela história que você vai causar uma emoção, vai fazer chorar, vai dar susto, vai fazer uma coisa engraçada, tal. Depois você vai atrás dos elementos, né? E aí você vai pensar, putz, qual é o ator que combina aqui com esse personagem? Qual é o cenário que dá pra gente, né, gravar isso daqui? E aí vai atrás de algum lugar. Se esse lugar não existir, você cria em estúdio, tá? Ou no teatro, né? Você monta um cenário. Então, tudo antes, né, vem de um planejamento. E você passar para o papel primeiro é você planejar. Então, muitas pessoas falam mal pra caramba, certo? Muito mal. Não sabem fazer uma boa sequência de fala, esquecem daquele famoso branco, né? Às vezes está falando alguma coisa e precisa falar muito para fazer um pouco de sentido, porque ela mesma ainda não entendeu o que é que vai falar. Então, você precisa primeiro passar para o papel, colocar na ordem, na sequência, colocar tudo que você quer que aconteça e depois você vai interpretar aquilo dali. Então, essa é a grande importância da escrita, né? Segundo nosso querido amigo Marlon aqui perguntou. Sim. Nossa, Rodrigo, excelente. Cara, eu já percebi, Marlon e Rodrigo, né, que vai ser ensinamento do início ao fim. Então, vou aproveitar, Rodrigo, essa sua abertura, que você já está. E assim,
juntando o que você falou do André, né, do Sexy Canvas, você acabou transformando o planejamento. Gente, eu estou falando isso porque eu já, como eu falei com vocês, em fevereiro eu conheci o Rodrigo no Clubhouse, logo em seguida ele me convidou para a gente fazer uma live juntos. Eu amei, o resultado ficou incrível. Ele me deu uma surra ao vivo, né? Foi lindo, né, Rodrigo? A surra que você me deu, mas tudo bem. Foi ótimo, gente, é sério. Por quê? Por causa disso. O Rodrigo foi me mostrando esses elementos do planejamento. E o que eu quero perguntar com isso, Rodrigo? Você transformou o planejamento numa coisa sexy. Como é que foi isso aí na sua vida? Você falou que você vem daquele mundinho, né, da gravata em Fortaleza. Eu fico imaginando a cena, mas tudo bem. E aí você deu essa virada de chave com esse planejamento que você falou que a galera tem preguiça, mas porque é uma coisa chata. Você tá falando aqui pra gente que dá para ser gostoso o negócio, dá para ser um planejamento sexy, envolvente, sabe? Aquela coisa gostosa de se fazer. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso. Algo que é vendido de maneira muito errada, né, é essa questão de que os resultados podem vir sem trabalho. Né? Uma coisa é você querer diminuir o trabalho, você tornar as coisas práticas é muito bom. Tá? Agora, você dizer que não vai ter trabalho, tá? Isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Tem gente que vive nessa utopia, né, e aí passa a vida toda comprando cursos na internet, né, atrás daquele que vai te deixar milionário. Porra, o que vai te deixar milionário é trabalho, caramba. Entendeu? Então, enquanto você não parar um pedaço para se dedicar, tá? Poxa, eu vou ter aqui um trabalho, vou me dedicar a isso daqui, vou gastar um tempo aqui, na verdade, vou investir um tempo aqui para poder construir. Tá? Pô, o sucesso não vem, tá? Esse tão sucesso que todo mundo gosta de colocar, né? Pronto, ele não vem, tá? Agora, tornar as coisas mais práticas, isso é algo bom. Não quer dizer que vai tirar o trabalho, mas pode facilitar, né? Pode reduzir o trabalho, tá? E te deixar mais produtivo. Então, vamos lá, né? Tem dois métodos aqui que eu posso falar agora. Um deles é o próprio Sex Canvas, tá? Que ele é uma método. O Sex Canvas, para quem não conhece, né, que está nos ouvindo agora, é uma metodologia que mapeia as sensações e os desejos humanos, né? E te permite utilizar isso como ferramenta para construir alguma coisa, para construir um produto, um negócio, uma comunicação, para reconstruir alguma coisa que tu já tem, tá? Baseado não somente no que você quer causar, mas principalmente no que os outros querem sentir. Então, dentro do Sex Canvas, né, a gente tem ali vários embasamentos teóricos, né? Então você tem Jung, Ayn Rand, Maslow, várias técnicas, copywriting, design thinking, tem uma mistura muito grande ali que foi colocado dentro do liquidificador, batido, né, e virou Sex Canvas. Mas o principal é Freud, né? A principal base teórica é Freud, principalmente no estudo, né, em que ele traz à tona ali a divisão da mente do ser humano, né, em 3 instâncias que existem na cabeça de qualquer pessoa. Todos vocês que estão ouvindo têm esses 3 elementos na cabeça, tá? Na tua mente, que é o id, o ego e o superego. E o Sexy Canvas, ele te guia, né, no entendimento do teu id, do teu ego e do teu superego, tá? Agora, é um papo filosófico que, se você ficar só na filosofia, né, você vai ficar rodando ali como, né, quando o cachorro fica correndo atrás do rabo, né, não sai do canto, né? Verdade. Então você precisa de uma parte prática. E aí o Sex Canvas, ele tem uma parte prática, né, que te ensina ali, te dá um passo a passo, te dá um mapa para que tu consiga construir coisas de fato tangíveis, tá? Óbvio que para poder trabalhar com Sex Canvas, a primeira transformação é a tua própria, na tua cabeça. Senão tu não consegue construir coisas diferentes, ousadas, sexy, tá? Mas depois você tem que ir para o papel, né? Para poder planejar, fazer. E o Sex Canvas tem esse passo a passo, tá? Um segundo ponto, né? Um segundo método, aí já é um método realmente meu, né? Porque eu tenho aí uns, sei lá, 18, 19 anos
de experiência em treinamentos, né? E eu comecei dando curso de oratória, Flavinha. Legal. E eu achava isso, né? Nossa, eu me achava o bambambam dando curso de oratória, porque é um tema diferente, todo mundo gosta, é legal e tal. E hoje, né, se você der uma olhada assim, né, no meu portfólio da Quimera, não existe mais o curso lá com o título Oratória. Não existe. Sim. Eu parei de dar curso de oratória porque não é que eu não dê curso de oratória, ele está dentro de outros cursos, mas o tema oratória eu não falo mais porque eu comecei a ver que no mercado as pessoas falam de oratória só por meio de dicas. Então, quem já fez curso de oratória, né, depois me corrijam se eu estiver errado, né? Marlon, Flavinho, se eu estiver errado, me digam. Então, quem estiver ouvindo, né, depois, né, pode mandar coisa no meu direct, lá no Instagram, né? Podem vir os haters, o que for. Mas, até onde eu sei, os cursos de oratória hoje é um cara, né, muito fodão, que é o professor lá da oratória, que você acha, né, que ele sabe falar, né, nossa, para todo o universo todo. Ele vai ensinar, né, a chave mágica, né? Isso, ele é o cara que fala super bem, maravilhoso, né, e tal. Por isso que ele está ali na frente. E ele te engessa, né, porque ele só te traz, né, assim, um conjunto de coisas. Ah, Flávio, você tem que olhar para tal canto, tem que ter tal postura, saber para onde olhar, tom de voz assim, tem que se movimentar de tal forma, tem que se movimentar em forma de M, em forma de W, e tem que fazer isso e tal. E aí, no final, né? Não, e no final ainda tem a cara de pau de olhar para você e dizer, mas seja natural. Cara, como é que tu me enche, né, de essa lista de coisas que eu tenho que fazer, tenho que ficar lembrando que eu tenho que fazer, e ainda tem que ser natural, né? Isso é coisa de doido. Tá? Foda. E eu era desse mundo, né? Porque para mim as palestras boas e tal, como eu falei, né? Era aquela que você subia no palco e falava, né? Com aquela imagem bem altiva, né? Bem olhando para cima. E tá, isso, nossa, né? Usando mesóclise, né? Na tua fala. Quase Deus, né? Isso, nossa, né? Poxa, quando eu era só abrindo parênteses, né? Quando eu estava na faculdade de administração, eu aprendi a odiar um tipo de palestra que é case de sucesso. Porque o case de sucesso, né, é quando você vai assistir uma palestra de um cara que é super fodão, e aí ele já sobe no palco, né, com a cabeça assim, né, erguida, parece que a luz divina vai acompanhando ele, sabe? Ele vai andando, todo mundo olhando, né, e os anjos cantando, né? Porque aquele cara é o mais fodão do mundo, e ele já chega dizendo que tá super bem, tá maravilhoso, o próximo ano vai dobrar o faturamento, daqui a 3 anos vai estar em Marte, né? Ou seja, é um só jogo... sucesso, né? Não, só sucesso, né? E eu comecei a ver, poxa, isso é muito chato, caramba, né? Não tem ninguém aqui que levou nem um tropeção assim no meio da rua, algum dia desses, né? O pessoal, nossa, né? Rodrigo chega andando, né? Assim, nas nuvens, né? E esse pessoal, né, eles foram muito acostumados a falar dessa forma, né, a botar, nossa, né, seja sempre, né, um cara, né, ou então uma mulher super, ultra, com imagem e tal. E eu comecei a ver que, poxa, isso é chato pra caramba. Né? Tanto é que é o tipo de treinamento que se dá a políticos. Nossa. Porque é como se eles têm que ser assim. Só que hoje, né, existe o estereótipo, né, de que político, quando vai falar, né, ou vai passar vergonha ou a besteira ou a mentira. Isso quando é os três juntos. Né? Quando são as três situações juntas. Acho que a gente está vendo isso, né, ultimamente. Os três juntos, né? Não, é tudo um padrão, entende? Se você vê aquelas propagandas políticas, né? Propaganda política na hora do almoço, para mim é igual a stand-up comedy, entendeu? Você você já olha buscando do que é que você vai rir. Tá? Porque é todo mundo padronizado, aquele pessoal, sabe, que, sei lá, parece que tá engessado do pescoço para baixo, né? Não sabe nem tudo olhando para o mesmo canto, né? E começa, né, abre ali, né, para a pessoa falar, eu sou o Rodrigo Tavares, número 3333333, vou fazer isso por você e tal. E tem que correr para poder... Gente, esse padrão, né, é o que as pessoas ainda querem seguir hoje na comunicação, tá? E quando eu me dei conta disso, que foi quando eu entrei no mundo de inovação, das startups e tal, comecei a reconstruir muita coisa do que eu tinha aprendido, né, principalmente na administração, uma das coisas com que eu me deparei foi um novo formato de apresentação chamado pitch.
E aí, Legal. no meu primeiro evento de startup que eu participei, que foi o Startup Weekend, eu pensei, puxa, tudo isso aqui para mim é novidade, mas tem uma coisa que eu vou arrebentar, que é a apresentação. Na hora de apresentar o projeto, caramba, eu já tenho anos de experiência aqui dando treinamento e tal, vou saber apresentar. Aí alguém chegou e falou, Rodrigo, beleza, ó, tu vai ser o quarto, era o quinto a apresentar o projeto e tal, e tu tem 3 minutos. Eu, como é que é, querido? Nossa! Aí ele, não, são 3 minutos. Eu, tá, mas o quê? Só para eu dizer quem eu sou? Ele, não, 3 minutos para apresentar tudo. Eu, peraí, meu amigo, o que foi que aconteceu? Né? Para mim ainda era, né? Eu ainda tinha, né, meia hora para falar, coisas do tipo e tal. E aí eu vi que, poxa, tem um formato, né, diferente de apresentação que é muito mais objetivo. E aí Sim. eu fui estudar e, poxa, não existia, pelo menos na época, né, fácil de você encontrar, ninguém falando sobre pitch. Mais uma vez, era só dicas. Faça Sim. isso, faça aquilo, constrói um slide punch, encante a plateia e tal, aquelas coisas bem subjetivas. E aí eu criei o meu próprio método de estruturação de pitch, que na verdade serve para você estruturar qualquer tipo de comunicação, de fala, de escrita, que seja objetiva. Tá? Então, mais uma vez, um erro que as pessoas cometem ao falar de pitch, que eu já vi também, né, muito charlatão falando de pitch, dizendo que pitch é uma apresentação rápida. Ela não tem a ver com velocidade. Ela tem a ver com objetividade. Não é que você vai pegar uma fala de 1 hora e vai condensar em 3 minutos. É que para aqueles 3 minutos você vai entender o que é importante, e aí você vai naquela fala de 1 hora e vai pegar só os pontos que interessam para poder falar naqueles 3 minutos. E aí, depois disso, se alguém gostar, se der um bom efeito, aí vocês vão marcar uma outra conversa, aí com mais tempo, com mais calma, mais recursos e tal. E isso hoje se traduz muito no cotidiano do meio digital, né? Porque hoje você está disputando lá no teu feed com o mundo todo, tá? Então você está aqui disputando atenção com o que a Rihanna está fazendo lá do outro lado do mundo, porque vocês dois estão passando no feed de alguém. Sim. E aí, se você não conseguir ser objetivo no que você está passando ali, não trouxer alguma relevância, tá, com objetividade, a pessoa vai rolar o feed para cima. E aí, tchau para você. Então, essas são as duas formas, né, que eu quis destacar, né, tanto o Sex Canvas como esse meu próprio método, tá? Perfeito. Que aí eu passei a chamar de Sexy Pitch. Nossa, né? Arrasou! Duas formas de você trabalhar primeiro no papel para que você tenha sucesso na execução. Até para mostrar os vídeos no, tipo assim, igual você falou no Instagram, que é o mais famoso no momento que a gente está gravando esse podcast, né, Rodrigo? Uhum. Tipo, esses 3 minutos, esse pitch sexy que você está falando, vai fazer toda a diferença se a pessoa vai assistir esses 3 minutos ou não, né? Ou se ele vai, igual você falou, rolar o feed para cima e tchau para você, né? Isso, total. Tanto que o pitch, né, contam muito nessa história, que aí você não sabe mais se é verdade ou não, né? Todo mundo que conta um conto aumenta um ponto, né? Então, mas dizem, né, que a história, né, do pitch nasceu de quando um cara que tinha um grande projeto queria vender esse projeto para o dono de uma grande empresa. Ele tinha certeza que se esse cara, esse CEO, esse presidente ouvisse o projeto dele, ia comprar e tal. Ele todos os dias na empresa e tentava falar com o presidente, não conseguia, né? Porque tem aquele batalhão de secretários que não deixava falar, né? Ficava embarreirando tudo. E todo dia ele ia, né? E entrava no elevador, subia até o 5º andar, que era o andar da presidência, tentava e não conseguia. Até que um dia ele foi, entrou no elevador, apertou o 5º andar, quando a porta estava fechando, alguém bota a mão, opa, peraí, segura. E era o presidente. E aí ele pensou, caraca, eu tô aqui com esse cara, que é o presidente, o cara que faz tempo que eu tô vindo aqui tentando falar com ele, não consigo. O que é que eu faço agora? Né? Porque não sei quando é que eu vou ter outra oportunidade na vida de ver esse cara. E aí ele tinha 40 segundos até chegar ao 5º andar. E ele, poxa, vou aproveitar esses 40 segundos. E aí soltou o verbo ali, conversou com o cara, com o presidente, chegou no andar, o presidente saiu do elevador e fez a maior conquista ali que esse cara poderia ter. O presidente pegou, tirou o cartão dele, cartão de visita, entregou na mão dele e falou, olha, gostei muito do teu projeto, da tua ideia,
liga que a minha secretária vai estar esperando por ti para a gente marcar uma reunião. Então, esse era o maior objetivo dele naquele momento. Porque uma coisa que também atrapalha demais a comunicação é você achar que todas as formas de comunicação precisam ter o mesmo objetivo. Que todo mundo acha que é vender. E não é. Ou pelo menos vender comercialmente. Boa. Não é isso. O cara, quando foi falar com o presidente, lá, ele achava o quê? Pô, um dia esse cara vai me receber, esse presidente vai me receber, a gente vai estar numa mesa de reunião bonita, longa, né, com alguém servindo cafezinho, uma tela de PowerPoint, no ar-condicionado, né, com tempo para falar e tal. Ele imaginava isso. E, de repente, ele se viu dentro de uma caixa metálica com o presidente ali, que não tinha a menor ideia de quem era ele, porque não foi anunciado nem nada, não foi agendado nada e tal. Então, naquele momento, ele teve que mudar o objetivo dele. Não era mais vender o projeto, era despertar o interesse do presidente lá, para conseguir uma outra reunião. Então, a cada momento que você vai se comunicar com alguém, vai vender alguma coisa, vai falar na internet, onde quer que seja, você tem que saber qual é o teu objetivo para aquele momento. Não adianta você querer vender a todo momento, de todo jeito. Não padroniza. Tá? Que é isso que eu falo do mundo da criatividade. Se você está vindo só por padrões, porque algum guru falou que para tu ter sucesso, você tem que seguir esses 5 passos aqui, né? E aí, né, se for coach, vai dizer que tu tem que acordar 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, dizer, né, bom dia às plantas e agradecer ao mundo e gratidão No e tal. FAP. Né? Meu Deus do céu. Tá? Assim, fudeu, né? Aí fudeu. Não. Se você acredita nisso, fudeu geral. Não adianta você seguir pela régua dos outros, tá? Uma coisa é você entregar um padrão que ajuda a trazer praticidade. Mas esse passo a passo tem que te permitir ser criativo, senão você não vai ser você mesmo, tá? Você vai só estar atuando na régua dos outros, e aí os outros vão ficar sempre te pedindo aquela coisa. Faça como Steve Jobs, faça como Bill Gates, faça como fulano de tal. Beleza, e qual é o momento que eu vou fazer como Rodrigo Tavares? Entende? Nossa. Uhum. Isso é o que falta bastante. Verdade, sim. Rodrigo. Nossa. Vai lá, Marlon. Olha, eu tô aqui realmente assim com umas 30 perguntas já na cabeça, porque pode soltar, vai lá, pode mandar. São vários temas, né? Eu só gostaria de ressaltar aqui para os nossos ouvintes que, cara, o que ele falou do pitch, que não dá para colocar uma apresentação toda em 3 minutos, cara, com certeza também não dá para colocar todo o conteúdo desse cara num podcast de 1 hora, né? Mas a gente vai aproveitar ao máximo. Tenta o máximo, espreme ele bem aí. Então, eu vejo muita gente em plena pandemia, né? Eu vou até te perguntar isso, né? Como que você recebeu esse impacto da pandemia, né? O mundo digital. Mas eu vejo que hoje a gente ainda está em pandemia e muita gente oferta cursos de oratória como se a gente estivesse podendo falar em público, como se pudesse receber plateias. E você não, você já adaptou isso para o meio digital e com uma vertical, né, do pitch, que é importantíssima. Eu acho que é como se fosse assim, a abertura tem que ter esse pitch, senão a pessoa não continua a assistir, a ler teu conteúdo, a assistir seu vídeo. Então, eu gostaria, né, já que aproveitando aqui que a gente está com o cara, você explicar um pouco desse passo a passo, porque eu vou abrir o coração aqui. Eu tenho muita dificuldade de passar as ideias para o papel e depois colocá-las em prática num conteúdo. Eu já sou esse cara que vem do mundo do improviso e eu me sinto muito infeliz com isso, sabe? Eu sei que eu consigo fazer o improviso, mas eu sinto que faltou esse capricho antes, esse planejamento. Então, se você puder dividir conosco essa base assim, do que a gente tem que pensar antes, em questão de planejamento, né? Dar uma palhinha, vai ajudar muito, galera, você não tem noção. O mundo do improviso, Marlon, ele essencialmente passa pelo mundo do planejamento. Porque quando você vê o improviso, você vê alguém ali na tua frente, teoricamente, tirando as coisas da cabeça naquele momento. E não é. Se você for pegar a galera que vive de improviso hoje, por exemplo, o pessoal do stand-up comedy,
né? Se você acompanha aqui, eu adoro ver ali aquele canal, o Comedy Central, né? E aí tem grupos ali, né, de humoristas, tem os Quatro Amigos, tem um programa Culpa é do Cabral, que tem uma galera muito legal. Esse pessoal, pronto, se você for ver ali bastidores, acompanhar mais essa galera, vocês vão ver que eles têm um planejamento do caramba. Tanto que as piadas que você acha que ele está fazendo na hora, esse mundo da comédia, eles têm um nomezinho que eu esqueci agora, mas eles têm eventos internos, não divulgados e gratuitos, onde eles testam piadas, sabe? Eles nem cobram, né? Porque eles estão testando piadas, então eles planejam demais, eles conversam entre si e tal, para que na hora tudo pareça que está sendo o mais natural possível, né? Parece que ele está tendo uma conversa com vocês que estão assistindo, né? E tirando aquilo da cabeça na hora. E não é, né? Todo improviso vem de muito planejamento, certo? Tem um pessoal também que é a companhia dos Barbixas, que eles têm dois grupos. Um é os Barbixas, outro é... Poxa, esqueci o nome do projeto deles. Mas se você colocar no YouTube os Barbixas, vocês vão ver grandes shows que eles fazem, muito legal, de improviso. O show deles todo é de improviso. Mas eles são também... Nossa, o que eles trabalham durante a semana que eles não estão ali no show é treino, para que na hora o improviso venha, tá? Então, ou você planeja e treina, ou o próprio improviso não vai acontecer. Porque improvisar não é você falar de qualquer maneira o que vem na cabeça na hora. O improvisar é você falar de uma maneira diferente do planejado. Se não tem o planejado, não tem improviso, tá? Então, você tem que realmente construir antes. E no mundo digital, principalmente a galera que está encantado com o mundo de lançamentos, né? Então, eu passei aqui, né, acompanhei os lançamentos, né? Participei dos lançamentos do Sex Canvas Academy. Estou fazendo agora o lançamento da Lu, da Luciana Sandrini, né, amiga nossa aqui em comum, maravilhosa, né, maravilhosa. Né, amiga da Flávia, né, que a Lu me comprou aqui total, né. A Lu foi minha mentorada, né, hoje minha namorada, e eu estou fazendo aqui... Adoro. Estou fazendo aqui, né? Ela vai fazer um lançamento, a gente está construindo, tá? Ou seja, antes de alguém abrir o Instagram e começar a fazer vídeo, e vamos fazer lives, e vamos abrir caixinha de perguntas, e vamos fazer copy, e vamos fazer headlines aqui, fazer gatilhos e tal, tem todo um mundo de planejamento antes, tá? No próprio Sex Canvas Academy, eu acompanhei ali uma equipe, eu acompanhei 2 equipes que a gente tinha contratado, e, nossa, 2 equipes e 2 estratégias diferentes de lançamento. E eu digo mais, 80% do trabalho do lançamento é todo interno. É você construindo e dizendo... E aí, na hora que está acontecendo o lançamento, né, você sabe exatamente como vai acontecer. Eu achei incrível como, na segunda equipe que atuou no Sex Canvas Academy, o cara que estava coordenando... Nossa, parecia aquelas cenas de filme que fica o cara lá no escritório lá da NASA, né, que fica em pé com aquele headsetzinho, né, assim, aquele fonezinho, né, dizendo assim, faça isso, agora vai acontecer isso, e tal, e tal. Nossa, era exatamente daquele jeito. E o cara falando assim, olha o seguinte, vamos abrir aqui esses grupos, tá? Vamos fazer um funil aqui e para um grupo aqui de pré-inscrição, vai acontecer isso daqui, a gente vai abrir só 5 grupos, as pessoas vão ficar com raiva, quem não entrou, e a gente vai esperar um pouco, e aí depois a gente vai dizer que vai abrir mais 5 grupos e tal. E, gente, tudo que ele dizia acontecia, sabe? Até mesmo as reações das pessoas, né? O pessoal falando com a gente aqui no interno inbox, o pessoal pé da vida, dizendo, poxa, eu queria ter entrado, não consegui, porra, abre mais grupos aí de pré-inscrição, quero fazer. Gente dizendo, pelo amor de Deus, abre mais um grupo aí, e tal, e tal. E eu achei aquilo incrível, sabe? E esse era o lançamento. Não era só o expert indo pro vídeo, né, e fazendo a semana do não sei o quê, e dando dicas, e chamando, arrasta para cima,
Não, isso é 20% do lançamento. O resto era planejamento. Se você não planeja, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Aí tu fica na mão da sorte. Aí sim, pode dizer que sucesso foi uma sorte, tá? E no meio digital, planeje, né? Diga exatamente o que você quer, na ordem que você quer. Se você não conhece de estruturas, né, de roteirização, até mesmo de storytelling, que é outra coisa aqui que eu não vou nem começar a falar, Marlos, senão... Nossa, daqui a pouco vai vir. Daqui a pouco você vai ter que falar, Rodrigo. Então eu vou aguardar, né? Porque eu sou pé da vida com uma coisa aqui de storytelling que o pessoal fala de besteira, mas enfim, vou deixar para outro momento. Mas se você não entende muito bem, né, existe uma estrutura clássica, a estrutura é a forma de estruturação de roteiro mais antiga que existe, que é a estrutura de 3 atos, tá? Que ele quem já passou pelo teatro, né, vive isso, né? Ato 1, ato 2 e ato 3. Todos os filmes, livros que você já leu, piada que você já escutou, seriado no Netflix, aonde for, todas as histórias narrativas, elas têm essa estrutura de 3 atos, tá? E você pode trabalhar a estrutura de 3 atos também na tua comunicação digital ou não, certo? Que basicamente diz o quê? Ato 1 é contextualização. Tá? Tem gente que já quer começar a falar alguma coisa, tem um produto para apresentar e já chega dizendo assim, eu tenho esse super controle aqui, que ele é maravilhoso, incrível, sustentável, ele é inovador e vai mudar a tua vida e te deixar mais assim. E tu fica, porra, esse controle é para quê mesmo? Tá? Então, você não pode já chegar dizendo, logo entregando o filé mignon da tua apresentação de uma vez. Porque naquele momento, aquele teu produto não faz o menor sentido na minha vida. Então, o ato 1 de toda a história, de todo filme que tu já viu, todo livro, ele é contextualização. Quando você escutava as fábulas, né, que o pessoal contava, da Branca de Neve, Cinderela, os Três Porquinhos, o que for, as fábulas sempre começavam com era uma vez, né, uma princesa que vivia num castelo, e era cercada de não sei o quê, e todos os dias fazia isso, e tinha uma madrasta ruim pra caramba, e tinha um pai que era um trouxa na mão dessa madrasta, e não sei o quê. Ou seja, é contextualização. Eu primeiro estou te dizendo como é que é o mundo dessa história. Porque eu primeiro tenho que te trazer para esse mundo, para que comece a fazer sentido. No mundo dos projetos, dos negócios, de venda dos produtos, você precisa dar uma contextualização. E essa contextualização, agora já fazendo um crossover aqui com outro assunto, que é o Círculo de Ouro do Simon Sinek, né, que ele disse lá, comece pelo porquê. Show. Né? Então, a contextualização do ato 1 é o porquê. Então, se eu vou te vender um produto, eu não posso dizer já, Flavinha, compra essa cadeira porque essa cadeira é maravilhosa, ela é incrível, é sustentável, é inovadora. E tu, beleza, cadeira para quê mesmo? Então, eu vou te dizer, Flavinha, tu que é uma dentista que todos os dias depende do teu material, se tu não tiver uma cadeira confortável, né? Poxa, o teu cliente, ele não gosta, ele vai procurar outro, tá? A tua cadeira, ela pode atrapalhar o teu próprio atendimento e tal, e tal, e tal. Ou seja, eu te dou um contexto de acordo com o teu cotidiano. Tu tem que entender o porquê que tu vai precisar daquele produto. E o contexto é legal para eu explorar as dores que tu vive no teu cotidiano. Perfeito, porque as pessoas vão comprar coisas para se livrar de dores, tá? E é diferente de problema, tá? Problema é um fator externo limitante. Dor é como esse problema interfere negativamente no teu cotidiano. Em outras palavras, né, sendo mais id, né, pelo próprio Sex Canvas, dor é como o problema fode a tua vida. E as pessoas querem se livrar dessa dor. Se eu consigo te mostrar, né, essa dor para tu mesmo, tu que sente essa dor, mas se eu consigo evidenciar essa dor, tu já vai sentir mais desejo naquele momento de dizer, beleza, como é que eu me livro disso? Aí a gente passa para o ato 2. O ato 2 de uma história é a execução. É como as coisas acontecem mesmo, aquilo que tu quer ver, ou seja, é o filé mignon daquela história, tá certo? Mas só vai fazer sentido se eu tiver entendido o ato 1. Se você chega atrasado no cinema e você perde ali, né, a primeira meia hora de um filme, tá, os 20 minutos de um filme,
Você vai entender o resto do filme? Vai, mas vai demorar. Você vai ver as pessoas do teu lado rindo, ou se espantando com alguma coisa, e tu vai ficar boiando ali, poxa, o que foi? Né? O que aconteceu? Porque tu perdeu as referências iniciais, tá? Então, você tem que usar o ato 1 para contextualizar, e o 2, aí você vai para a execução. É onde o filme fica realmente legal, bom, tu pagou ingresso para ver o ato 2. No mundo dos projetos e dos produtos, é aqui que tu coloca a tua solução, tá? Então, se eu consigo colocar, Flávia, né? Tu que tem esse problema aqui, que tua cadeira é desconfortável, as pessoas deixam de ir para atendimento contigo no teu consultório, porque é chato ficar ali horas sentado naquele lugar desconfortável e te atrapalha quando tu vai atender e tal, né? Pô, tem essa solução aqui para ti, entendeu? Sim. Que funciona dessa maneira, tá? Aí eu apresento o produto, porque agora vai fazer sentido. E aí eu trago como ele funciona, a execução dele, tá? Esse é o ato 2. Certo? E o ato 3 de uma história é a conclusão. Ou seja, lá nas fábulas, né? Só que quem contava fábula, quem escreveu as fábulas, era muito preguiçoso, porque ele só resumia, e viveram felizes para sempre. Tá? Mas, pô, o que é esse felizes para sempre, né? Ninguém sabe o que aconteceu, né? Se eles estavam bem depois do casamento, se o cara broxou, se o príncipe broxava, né? A gente não sabe, né? Pois é, pô, né? A Branca de Neve e os 7 anões. Aí viveram felizes para sempre. Pô, os 7 anões iam visitar todos os dias. Imagina, né? Dá de comer a 7 anões, né? Todo dia em casa. Tal, né? Será que o príncipe não ficou puto da vida com aquilo dali? Teve ciúme depois? Ou então brigou com os anões? Mas, enfim, como é que ficou a vida depois? Né? Então, se você passa por isso, por tudo, e não dá uma conclusão, não traz a transformação, tá? Você tem uma impressão de que o filme não acabou ainda, né? Tipo, cai uma página, né? Caiu a última página do livro e tu não achou, certo? Então, quando você está apresentando um produto, um projeto, pô, depois que você explorou a dor, você diz como vai solucionar, como aquilo funciona, caramba, como é que fica a vida do teu público depois da tua solução? É aí que você apresenta os benefícios, tá? Tem gente que quer já vender botando os benefícios na frente. Por isso que não adianta falar a palavra bonitinha, do tipo, eu tenho essa caneta aqui que ela é incrível, maravilhosa, ecológica, sustentável, inovadora, ultra high-tech, qualidade, eficiência. né? Qualidade inquestionável, tá? E eu fico, tá, baseado em quem? Quem está dizendo isso? Entende? Então, lá no final é que você traz os benefícios, até porque se você conseguiu explorar muito bem a dor e como você soluciona essa dor, tudo que tu for falar, tu vai só ressaltar, porque a pessoa já entendeu que aquilo dali é bom, que aquilo dali tem uma boa qualidade, que aquilo ali vai tornar a tua vida mais prática, entende? Se você fez o trabalho direitinho, todas as palavras que tu vai utilizar, a pessoa já notou aquilo. Tu vai falar só para evidenciar. Mas uma forma legal, no final, é de tu fazer a comparação. Então, se tu traz os benefícios, mas dizendo, poxa, antes tu demorava 30 dias para poder construir alguma coisa, agora com essa solução aqui, tu vai demorar só 10 dias. E tu vai levar a metade do orçamento que tu gastava antes. Ou seja, estou fazendo uma comparação que está evidenciando muito mais. Certo? Aquilo que eu quero vender, a solução que eu estou te dando na tua vida. O pessoal bota muito isso na primeira parte, né, da ideia do coach, né, de levar a pessoa do ponto A para o ponto B, já bota isso de cara, né? Pois é, cara. Aí assim, Rodrigo, tem como antecipar alguma dessas coisas, trocar de ordem? Claro que tem. Se eu estou dizendo que eu odeio coisa engessada, eu não vou engessar aqui. Mas, para tu fazer, né, fazer essa troca e tal, você tem que construir a linha principal primeiro. Existem muitos filmes que, por exemplo, começa já mostrando uma cena lá do final. Sim. E aí você fica, poxa, como é que chegou nisso? Aí ele pega, ele dá isso como introdução, e aí começa o filme do ato 1. Entendeu? Ou seja, ele botou aquela cena do final lá no início só para dar um gatilho ali de curiosidade. E aí você fica pensando, poxa, como é que vai chegar nesse ponto? Tá? Então, essa é uma parte legal. Mas para que isso aconteça, você tem que ter escrito a coisa na sequência correta, para depois tu brincar com a ordem. Até porque, quando um filme faz isso, você acha que ele entregou a cena final, aí lá no final, quando chega naquela cena, você vê que não era o que você tinha pensado. Ou seja, tinha alguma coisa que ele não tinha mostrado ainda. Né? Nossa, aí, verdade. E aí tem aquele momento de revelação, né? E você olha e tal. Ou seja, você pode brincar bastante com a ordem das coisas, né? Usar diversos gatilhos,
Mas, para isso, você tem que ter a sequência correta primeiro, né? Não adianta você querer brincar com exceções se a regra tu ainda não escreveu. Sim. Eu lembrei, rapidinho, deixa eu fala só aí. contextualizar o que ele falou, que você falou, Rodrigo, me veio automaticamente um filme que me impactou muito, que foi o Sexto Sentido, que fez isso. Sim, né? total. Nossa, cara, na hora que a aliança cai, você fala, caraca, ele morreu! E você, tipo assim, você vai sendo envolvido ali no filme que você não percebe, cara. É muito doido isso, né? Incrível, incrível. Esse filme foi incrível, tá? Justamente por essa brincadeira com a sequência dos fatos. Né? Ou seja, existia toda uma sequência já desenhada, e aí depois que tudo estava desenhado, né? O roteirista botou assim, não, para despertar essa sensação aqui, eu vou mostrar só esses pedaços. Lá no final, eu mostro os complementos, que é para fazer sentido. Exato, muito doido. Contei, gente. Se alguém não viu o filme, se lascou. Mas... Sinto muito. Não, eu acho que coube bem aqui nesse momento que a gente vai fazer uma transição. Lembra que a gente já estava comentando ali, pisando no solo do storytelling? Cara, é algo inevitável de se falar sobre escrita, né? Eu acho que o copywriting e o storytelling coexistem, né? Não tem como um sem o outro. Isso. E você divide muito bem isso, né? Entre o story e o telling, né? Eu queria que você contextualizasse esse lance que eu já vi uma apresentação sua e você falou sobre narrativa, trama e história. Eu achei sensacional, cara. Isso. Nossa, aqui é onde eu gosto, né, de acumular mais haters, né? Adoro pegar no pé do povo, né? Inclusive, né, galera que é coach, né, que me ouviu, que eu brinquei lá atrás, né? Pessoal, de boa, tá? Porque eu adoro pegar no pé de coach, né? Eu adoro pegar no pé de coach. De dentista também. Só os que bebem, tá? Deixa isso pro segundo tempo, mas tudo bem. Piada interna, pessoal, tá? Piada interna. Outro pessoal que eu adoro pegar no pé, né? São dos gurus aí que lê meio livro de storytelling, já saem falando de storytelling como especialistas, né? Ou então, pior, gente que foi fazer curso com Robert McKee lá nos Estados Unidos, que é o papa do storytelling, e voltou falando besteira do mesmo jeito. Pessoal, storytelling, muita gente bota, é arte de contar história. E isso está muito errado. Storytelling é principalmente e primeiramente a arte de você estruturar histórias. E depois você as conta. Tá? A própria palavra do storytelling, né, ela é dividida entre duas palavras de conceitos bem diferentes e bem complementares. Existe o story, tá? Que é S-T-O-R-Y, tá? É diferente do history, certo? O history, né, é a história que a gente aprendeu no colégio, na escola, né? Segunda Guerra Mundial, história do Brasil, né? Portugal veio para cá e teve guerra, não sei onde. Essas, né, é o history, é a história baseada em fatos, tá? Não tem como você mudar isso, são fatos. Você vai contar a história da sua vida, né? Os elementos da tua vida é o history, tá? O story é a narrativa, é como você decide contar essa história. Então, você vai mexer na ordem, você vai acrescentar elementos, você pode colocar exemplos, parte fictícia, uma parte que ajude a melhor entender, exemplo. Então, a forma como você cria e roteiriza é o story, tá? E você pode misturar os dois. Por exemplo, existem muitos filmes sobre Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, pega o history, ou seja, como que a Segunda Guerra Mundial existiu, né? E aí conta da maneira que quer. Ou seja, cria o seu próprio story, tá? Então, você tem ali Pearl Harbor, né? Tem ali Bastardos Inglórios, ou seja, tem vários filmes, né, que pegaram fatos reais e contaram na sua própria versão. Essa sua própria versão é o story. Então, quem simplesmente vê alguma coisa e só replica, você lê uma folha de um livro e vai e simplesmente fala sem pensar, sem criar, tá? Você está só indo ali no history. Tá? Você não está roteirizando, você não tem uma narrativa. Então você vai ser chato pra caramba. Tá?
O Obrigado storytelling, por né? ter falado isso, tá? Eu acho que muita gente, incluindo eu, precisava disso. Essa pessoa só bota a frase lá e o autor embaixo. E pronto, fala que isso é conteúdo. Isso, nossa. Agora, se você cria em cima daquilo, você expõe a tua opinião, você expõe de uma maneira diferente para que fique melhor o entendimento. Aí você está trabalhando a narrativa, tá? Mas esse é um trabalho todo de papel. É um trabalho de roteirização. Você está passando para o papel. Claro, quando a gente fala papel hoje, né, você está passando para o Word, né? Você está lá no, não necessariamente é o papel, né, físico, tá? Mas você está escrevendo. Que é a única forma que você tem de planejar. E aí o telling, do storytelling, é a forma como você vai interpretar isso, tá? Porque até o que você escreve, você pode ter várias maneiras de contar aquele mesmo conteúdo. Por isso que eu gosto de falar que é uma interpretação. O telling, do storytelling, como você vai interpretar. Por quê? Imagina aí, né? Tem muitas. Eu adoro fazer essa comparação também. Muitas bandas, né? Muitas bandas, né? Musicais, elas têm, né? A sua própria música, né? Tem muitas bandas que têm músicas autorais. E às vezes você gosta mais de ouvir aquela música, né? Em outra banda do que na banda original. Olha só, né? Aquele que escreveu a música, tu não gosta tanto de ouvir a música ali, né? Porque tu achou que, poxa, não ficou tão legal. Mas aí vem outra banda ou outro cantor e canta, né, aquela música que tu gosta mais. Porque são formas diferentes de interpretar. E aí isso pode dar uma conexão contigo ou não. Então tem gente que pega a mesma piada, né, e conta, e de uma pessoa você ri, da outra você chora de vergonha. Né? A gente consegue passar vergonha contando piada, né? Eu sou. Você ri mais da pessoa tentando contar a piada do que da piada em si. Né? Então, é interpretação. Então, a forma de contar, ela também vai variar. Por isso que existem muitos comediantes stand-up que não escrevem a própria piada. Né? Tem os próprios roteiristas, porque o roteirista é bom em criar e escrever, e o comediante é bom em interpretar. E tá tudo bem, cada qual com sua habilidade. Certo? E aí, né, uma coisa que o Marlon falou, essa diferença, né, entre narrativa, trama e história, né, é que são três conceitos também diferentes, tá? A história, como eu já falei, ele é o conjunto de fatos. Ele representa o quê, certo? Então, os fatos que tu tem ali é a história. Se você vai comunicar alguma coisa a alguém e vai falar e tá só falando o quê, tá só replicando o quê, você não tá sendo interessante. A não ser que esse conteúdo por si só seja realmente interessante. Aí é outra história, mas aí depende de você. A trama é quando você dá um porquê entre os fatos. Muita gente, quando estava na época ali de escola ou da faculdade, né, quando vai apresentar alguma coisa ali com slides, né, fazer aquela apresentação de sala de aula, parece que cada slide é uma palestra diferente. Então você começa a falar, agora vamos falar sobre história. Aí fala tudo que tem escrito naquele slide. Aí passa para o slide seguinte, aí, agora vamos falar sobre trama. Ou seja, parece que não tem uma ligação entre uma coisa e outra. Tá? E uma boa história que tu escuta, né, um bom filme que tu assiste, tal, ele tem um jogo de causa e efeito. A próxima cena só ocorreu por causa da cena anterior. E essa cena vai causar a cena seguinte. Tá? Se eu falar aqui da história dos três porquinhos, né, para quem é mais da nossa geração, né, não estou falando da geração nova, né, estou falando da nossa, né, que é semi-nova, né, que escutou aí a história dos três porquinhos, né? Você vai dizer, Rodrigo, mas faz muito tempo que eu escutei essa história, nem lembro mais. Tá legal. Mas quando você escutou, ela tinha um quê de causa e efeito. E aí, se eu começar a fazer perguntas, você vai começar a lembrar. Porque tinha uma lógica. Então, se eu começar a pensar, beleza, começar a perguntar, né? Tinham quantos porquinhos na história? Você vai, tinha 3. Legal. A última casa, né? Eram 3 casas. A última casa era feita de quê? Aí tem gente que vai lembrar, poxa, era feita de tijolo. Isso.
E por que os 3 estavam lá escondidos? Aí você vai lembrar, poxa, porque eles estavam se escondendo de um bicho aí. Legal, qual era o bicho? Ah, tinha um lobo, né? Um lobo mau do lado de fora. Ah, beleza. Antes de ir para a casa 3, eles estavam na segunda casa. Por que eles foram para a segunda casa, para a terceira casa? Aí você vai lembrar, porque o lobo derrubou. Né? Ah, derrubou Isso. Como? Né? Com britadeira? Não, foi soprando. Ou seja, você vai lembrar da história porque a história foi toda construída assim. Aconteceu uma coisa, depois outra, depois outra. E elas estavam ligadas. Tá? Que é o que não acontece quando a maioria das pessoas constroem apresentações. Por isso que dá aquele branco. Dá o branco, né? Quando você não sabe o porquê entre as informações. Se você sabe o porquê entre as informações, você pode até não lembrar especificamente de uma palavra ou de um termo que você usa naquele momento. Mas você sabe qual é a essência da comunicação naquele momento. Aí tu consegue improvisar. Tá? Porque você vinha falando de uma coisa e aquela coisa vai originar a próxima e tu sabe qual é o resultado que tu pretende naquele momento. Tá? Por isso que é tão importante esse planejamento. E a trama, ela te dá um porquê entre os fatos. Tá? E a narrativa, ela trata do como você vai contar. Aí sim, se você tem uma narrativa, quando você tem fatos elencados, quando você tem porquê entre esses fatos, ou seja, tu tem uma sequência lógica, e agora você vai colocar, né, todo... vai colocar aquela pimenta, né, vai colocar ali os condimentos para dar o gosto, tá, naquilo que tu está contando. Ou seja, é o como você vai preparar, vai entregar aquilo. Aí entra naquele caso do filme, né, que a Flavinha falou, do Sexto Sentido, né? Ele tornou-se uma narrativa a partir do momento que o roteirista pegou e falou, olha, eu só vou mostrar essas partes, lá no final eu vou mostrar cenas que deveriam estar lá no início, mas agora eu vou colocá-lo no final para fazer sentido. Aí a pessoa vai olhar e vai ver, caramba, foi por isso que aconteceu. Né? A Origem então, teve isso também, né, lá no final. Sim, cara, esses filmes que brincam com a sequência, né, eles são maravilhosos, eu adoro isso. Né, porque aí traz revelações que aí faz sentido, sabe? E esse como, né, que a pessoa está contando, isso constrói a narrativa. E também, quando você tem o texto escrito, você tem a roteirização, você pode determinar em que momento você quer que o público tenha uma reação de revolta, que momento você quer que o público ache uma coisa engraçada e dê uma risada, e que momento você quer que eles chorem, tá? Tudo isso você pode planejar contanto que você tenha isso no papel. Você tem uma visão geral daquilo que você está montando, tá? Porque só aí você pode determinar. Aqui a galera vai rir. Aqui o povo vai chorar. Aqui vai ter um climão e vai ficar aquele silêncio. Isso então, é muito legal. O Sexy Canvas, aquela estrutura de mexer com os pecados, as sensações, ela entra nessa parte, então, de narrativa? Ela entra em vários momentos, na verdade. Tá? Primeira coisa, né, é você pensar, poxa, o que é que eu quero causar com tudo isso, com toda essa apresentação? Que tipo de desejo eu vou despertar na pessoa? Porque o Sexy Canvas ele te traz um mapa, né, que são 14 itens, que são 7 pecados capitais e 7 itens da criança interior. Então, se eu tenho um produto para te apresentar, Marlon, eu posso já estudar antes, né, qual é o desejo, tá, que mais mexe contigo. Então, se eu percebo que tu tá procurando mais coisas que te deixem seguro, né, e que te deixem mais vaidoso, tá? Então eu vou construir tudo isso para que te dê a sensação de segurança e te deixe mais vaidoso no final de tudo, tá? O Sex Canvas ele vai te ajudar, ele vai te orientar nisso daqui, ao invés de eu simplesmente te apresentar e depois ficar olhando para tua cara para ver se tu sentiu alguma coisa, sabe? Sim, e eu gostaria até de contextualizar aí com o que você está contando, é que você dividiu muito bem, até bem simples essa estrutura de 3 atos, né? Ela é muito básica assim da gente pegar. Didática, mas as pessoas... né? Didática, exatamente. Didática demais. Aí as pessoas querem, vamos dizer assim, elas querem fugir um pouco do básico, porque elas querem ser inovadoras, e aí elas vão
para aquela história da jornada do herói. E eu sei que aqui esse podcast tipo assim, a gente gosta de quebrar mitos. E eu acho que esse mito aí é um que te incomoda muito, né? Da jornada do herói. Não, cara, fala de jornada do herói, eu tô fora, sinto muito, eu tô desligando. Tchau, pessoal. Tá? Encerra logo esse podcast no ato. Encerra aí, logo essa porra aqui, vou tacar o dedão, tchau. Desliga na nossa cara, Rodrigo, desliga. Ira. Não, ira total aqui. Não, gente, porque é o seguinte, a jornada do herói, né, e aí no mundo digital, né, parece que também passou a ser uma lei. Alguém leu sobre jornada do herói, né, e aí começou a falar no mundo digital também, né. Jornada do Herói, ela é uma estrutura de storytelling. Uma, dentre várias. Tá? E ela é a pior estrutura. Ó, vocês que estão me escutando, se não concorda, tá? Vou falar igual o Ryan, morde as costas, tá? Te vi. Adoro. Se eu não concordo, problema seu. Mas a Jornada do Herói é a pior estrutura para trabalhar venda de produtos. Tá? Por quê? Jornada do Herói, ela é uma estrutura voltada para entretenimento, certo? Tem um cara que eu acompanho aqui, para mim, ele é uma dupla incrível, que é o Torriani e o André Cia, né? Um é muito foda em copy, o outro é muito foda em tráfego. Eles têm alguns cursos em comum, né? Um deles eu faço parte, que é o F10K, e aí tem o curso Elite e tal, é muito legal. E o André Cia, ele bate muito nisso, né? Achei muito legal um post que ele fez uma vez, que justamente falando disso. Jornada do Herói é a pior estrutura para vendas. Por quê? Ela foi uma estrutura feita para entretenimento. Jornada do Herói, ela surgiu de um cara com o pseudônimo de Joseph Campbell, esse não era o verdadeiro nome dele, tá? Ele estudou mitologias no mundo todo, né? E ele percebeu que em todo mundo, as mitologias, as histórias de cada região, de cada religião, de cada crença, tinham fatores em comum, que era um personagem, alguém que saiu de um mundo comum, ou seja, era alguém como qualquer outra pessoa, viveu uma aventura e voltou para aquele mundo comum, mas transformado, diferente. E aí ele mapeou essa aventura, né, definiu 12 passos, que é o que compõe a jornada do herói, e escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, que não é um livro tão fácil assim de... Ele não é tão simples, você precisa ter um bom entendimento. E aí, um cara, né, aleatório no mundo, resolveu, poxa, eu vou pegar esse livro aqui e vou escrever uma história em cima dele para ver se dá certo. E esse cara, né, se chamava George Lucas, que escreveu... Voltamos ao início da história. Voltamos ao início. Estamos muito sexto sentido aqui, gente. Total. Vamos fazer revelações agora. Agora, manda ver, Rodrigo. Então, o Star Wars ele foi feito, né, propositalmente em cima, né, dessa jornada do herói. Então, conta a história de um cara que era uma pessoa comum, como qualquer outra no mundo, no caso de Star Wars, né, qualquer uma em vários mundos, né? E aí ele teve um chamado para a aventura, ele recusou, até que aconteceu alguma coisa que deu merda, ele teve que ir para a aventura de um jeito ou de outro, né? E aí passou a conhecer novos amigos, novos vilões, teve hora que se deu mal e teve que se reerguer, aí se deu mal de novo, e aí teve que se reerguer de novo, ainda mais forte, e tal, até que volta para o mundo comum, só que transformado. No caso, esse personagem era o Luke Skywalker, que era um fazendeiro, como qualquer outro, e ele retorna ao mundo comum dele, ou seja, ele volta à vida dele, assim, mas agora transformado como um cavaleiro Jedi. Isso para o entretenimento deu maravilhoso. Deu bom, não, deu maravilhoso. Né? O sucesso que foi, e que ainda é Star Wars, e ainda utilizaram para fazer Toy Story, O Rei Leão, Matrix. Então, todos esses filmes, né, esses blockbusters, eles foram feitos em cima da jornada do herói. Mas lembrem, são entretenimento. É entretenimento. Tá? Quando você vai apresentar um produto, você não quer entreter pessoas. Você tem que apresentar soluções e fazer sentido na vida dessas pessoas. Então, tem gente que quer forçar uma apresentação de um projeto, de um produto, ou num lançamento, quer enfiar ali 12 passos, né, para construir a jornada do herói.
Puta que o pariu. Gente, pô, desculpa aí o palavrão, mas caramba, pode xingar. Não desculpa não nada, como. desculpa o cacete, pode xingar. Essa porra aí. Mas, meu Deus do céu, cara, como é que alguém quer enfiar isso tudo? Aí tá muito mais preocupado com o processo do que com o resultado. Tá? Então, o resultado é oferecer alguma coisa a alguém fazendo sentido na vida daquela pessoa. Não me interessa. Acaba enfiando parada nada a ver, né? Forçando nada a barra mesmo. Nada a ver, cara. Quer forçar, quer construir uma história, uma saga e tal. E eu tô só preocupado. Beleza, mas qual o botão que eu aperto aqui para poder resolver minha vida? É isso que eu tô perguntando. Tá? Eu como consumidor, né? Como público-alvo. Tá? Então esquece a porra da jornada do herói, caramba. Tá? Jornada do herói você vai usar para entretenimento. Você vai usar para, se por exemplo, dentro do teu lançamento, tu quer contar a história do expert. Porque, às vezes, né, o expert passou por uma história que tem uma relevância, que tem uma transformação. Ah, beleza, legal. Pode até usar a jornada do herói para contar a história dessa pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa foi cliente do próprio produto, né? Foi a primeira pessoa a usar o próprio produto. Aí agora ela está trazendo para vender. Beleza, constrói, mas é um item só, tá? Então esquece a porra da jornada do herói, tá? Constrói um bom pitch, estuda bem copywriting, que é linguagem persuasiva de venda, tá? Mas tem que ter uma sequência, tem que trazer os porquês, tá? Você tem que explorar a dor que você está solucionando. Se você não soluciona de maneira clara uma dor, o teu produto não presta para porra nenhuma, tá certo? Então, ou você soluciona... eu costumo até dizer, sob o olhar do design thinking, né, que se que o teu produto é só um pretexto. Tá? O teu produto é um pretexto. Às vezes você tem aquele amor pelo teu produto, né? Nossa, olha como ele é bonito, tem um design maravilhoso e tal. Gente, ele é um pretexto. Um pretexto para tu entregar uma solução. Às vezes tem gente entregando a mesma solução, resolvendo a mesma dor, com um produto totalmente diferente do teu. Ou, às vezes, com um produto tecnicamente com qualidade menor do que o teu. Mas a comunicação está muito mais clara. Ou a execução está muito mais prática. A história está mais bem contada, né? E a história está muito melhor contada. Tá certo? Então, para de focar, né, na vaidade do teu produto, que ele está lindo, está maravilhoso. Tem que estar bonito? Tem. Tem que mexer com a vaidade? Tem. Mas antes de qualquer coisa, você tem que ter um produto que traga uma solução. Se isso não está claro, tu não tem porra nenhuma. Tá? Então, primeiro constrói isso, depois tu faz, né, aquele floreado todo da história, do mimimi e tal. Se couber, se for necessário, se tiver espaço para isso. Tá? O grande quê da comunicação é você ser claro, e a comunicação boa é a comunicação simples. Tá? Não adianta querer rebuscar a coisa e fazer um showzinho com fogos e fadas ao redor, não adianta fazer isso. Enquanto você não for simples e a pessoa não entender e isso não fizer sentido para alguém, para de falar besteira, aperta o botão vermelho, para a produção, volta a algumas casas desse jogo e vai entender melhor, né, como ser claro e simples para as pessoas. Aulas. Não, bicho, perfeito. Ô, Rodrigo, a gente só vai encerrar porque tem que encerrar, porque eu ficaria aqui conversando horas e horas com você, mas antes de encerrar de vez, vou pedir licença aí ao Marlon e vou voltar um pouquinho na sua história. Vamos de novo de Sexto Sentido, que eu gostei da pegada do Sexto Sentido. Queria que você falasse para a galera que é uma parte pessoal da sua vida aí, que você era... Eu adoro quando você conta, que você conta de uma maneira super descontraída e sem aquele peso todo, peso de verdade, né? Que você era gordão, assim, né? Conta aí pra gente, cara. Opa. Essa história que você emagreceu e tá gatão e arrumou uma louraça do caramba, que é minha amiga Lu, que eu amo. Conta aí pra galera essa história, que eu acho que é legal pra você. Tá. O que emagreci e consegui uma louraça é verdade. A parte do gatão depende da opinião de fora. Né? Minha tia falou isso, tá? Uma tia minha, quando a gente fez o nosso... Lembra quando a gente fez a nossa live? Minha tia falou assim, nossa, Flávia, como o Rodrigo é bonito, hein? Eu falei, nossa, tia. E eu quietinha, porque ainda não podia falar que você tava namorando a Lu. Aí eu fiquei quietinha, mas eu falei, né? Ele é bonito. Eu contei até pra Lu depois. Tá. Não, assim, né? Eu não posso falar assim, né? Não sei, talvez até possa. Acho que eu tô sendo muito super ego, né?
Mas quando eu comecei a me olhar no espelho, comecei a entrar nas roupas que eu queria, eu, ao invés de Rodrigo Tavares, estava me achando Rodrigo Wilbert, sabe? Porque nossa, né? A autoestima vai lá para cima. Mas eu já fui, né? Agora no meu storytelling, né? Eu já fui bem gordão mesmo, né? Eu tenho 1,86 m, então eu sou alto, mas eu já cheguei a pesar 140 quilos. Eita. Eita mesmo, né? Se a eita pra ti que tá ouvindo, né? Imagina para mim que vivenciei, né? Esses 140 quilos, tá? Então, eu já tentei de tudo. E olha só a contradição, né? Minha mãe é nutricionista, né? Não era nem para falar um negócio desse, né? Tá sendo uma afronta, né? Tá sendo uma afronta à minha mãe, tá? Mas... Tava bem nutrido. Que nada, né? Aquele ditado, né? De que santo de casa não obra milagre, né? Às vezes é real, né? Mas eu já pesei 140 quilos, né? E aí tomei uma decisão na vida que foi fazer uma cirurgia bariátrica, né? Que ela não é uma decisão lá tão fácil, né? Para a maioria das pessoas e tal, mas a partir do momento que eu vi que, poxa, eu preciso mudar a minha vida, senão, né, a coisa não vai... Eu não vou ter mais tanto tempo de vida, assim. Porque, gente, não adianta romantizar as coisas. E aí, me perdoem os gordinhos que estão ouvindo, tá? Mas eu vou falar por experiência própria, minha, tá? Vida de gordo não é boa nem a pau. Não adianta romantizar a coisa. Uma coisa é você ter amor próprio, tá? Não é porque você tá gordo ali que você tem que se esconder, né? E tem que andar, né? Só, né, sob um manto, um casaco escondendo da sociedade. Não é isso, tá? Você tem que ter seu amor próprio, sim, sua autoestima. Você tem que ter isso, tá? Se você não tem, meu amigo, ninguém vai ter por você. Agora, isso não quer dizer que você tem que parar no tempo, tá? Né? Vida de gordo não é boa de jeito nenhum, gente. É tudo difícil, tá? É tudo mais perigoso, certo? E aí eu fiz cirurgia bariátrica, tô com 1 ano e meio de pós-cirurgia e tô com 81,5 quilos, né? Então eu deixei de usar blusas ali. Nossa, eu tava usando blusa 5G. Né? Antes eu não sabia nem que existia blusa desse tipo, né? Tanto G assim na etiqueta de uma blusa, mas já cheguei a usar blusa 5G ou 6G, dependendo da forma da blusa, né? Hoje já tinha internet inclusa? Não, tinha tudo já, né? Vinha quase uma família lá dentro, né? Você comprava uma tenda de circo, praticamente. E aí hoje eu tô usando, né? Dependendo da forma, o G ou M, né? Tem calça que eu, né, uso M aqui. Nossa, quando eu comecei a entrar nas roupas, não que... Porque antes, assim, eu não comprava a roupa que eu queria. Eu comprava roupa que dava para eu comprar, né? Que eu cabia, né? Já começava daí. E agora, né? Eu compro a roupa que eu quero. Nossa, isso é muito bom. Tá? E eu já construí várias narrativas com isso, né? Que gente que me pergunta tal como é que é, e papo de transformação e tal. Eu gosto de contar essas histórias, tá? Porque eu começo pela dor. E aí, quem é gordinho, né? Pô, gordinho não, né? Já tô romantizando a coisa. Quem é gordo, tá? Sabe as dores que tem, né? Sabe o que é você ter que sair em várias lojas porque não consegue encontrar roupa que você gosta do teu tamanho. Sabe o que é cansar mais fácil, né? Sabe o que é ter vários problemas, né, ligados até doenças, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto e tal, né? Sabe o que é você não conseguir, né, correr 5 metros, né, sem estar colocando o pulmão para fora. Então, eu começo aí pelas dores, né? Aí depois eu digo como é que foi minha transformação. Quem quiser segue ou não, ou segue outras, tá? Mas o importante, né, é o ato 3, é a transformação, e você vê como fica a vida, né, de quem se livrou disso, e de como hoje está muito bom. E eu fico muito feliz, Flavinha, quando amigos e até gente que eu não conheço vem falar comigo. De vez em quando eu posto isso no Instagram, né? Aí boto foto minha antes e depois e tal. E tem gente que vem falar comigo e diz, poxa, né, como é que foi e tal, e tal, e tal. E aí tem gente que fala, poxa, eu tô marcando a minha cirurgia também. Ou então, pô, eu tô fazendo isso daqui e tal. E eu acho muito legal quando eu converso sobre isso, né? Porque eu vi que eu consegui levar, né, a minha narrativa à frente, né? Bem desenhada. E entenderam bem, né? E você fala de uma forma, você fala de uma forma tão leve, tão descontraída, que não fica aquela coisa assim. Até os gordinhos vão te respeitar mais, porque acaba que... Nossa, eu passo um caminhão na hora. Desculpa, galera. E aí você consegue transformar uma dor
né, ruim numa coisa que, tipo assim, pô, eu posso resolver igual o Rodrigo. Isso que eu acho legal, por isso que eu quis trazer essa pergunta, sabe, Rodrigo? É porque ele estruturou. Nossa, todo mundo tem, cara. Todo mundo tem, né? Você quer fazer alguém se movimentar, explore bem a dor, deixe muito claro como que uma coisa funciona e, principalmente, é onde todo mundo quer chegar, né? O ponto B. Como é que fica a vida transformada, né? Depois dessa solução. Serve para tudo. Até para gordo deixar de ser gordo. Sensacional. Gente, esse podcast, assim, ele superou o Aulas Inteligentes. Eu acho que agora é um presente, cara. Presentes inteligentes. Vamos mudar o nome, né, Flávio, do nosso podcast, porque bora. Foi realmente um presente. Quem está ouvindo não tem como negar isso. Rodrigo, cara, eu queria, assim, pedir para que você, claro, né, fechasse toda a sua linha de raciocínio aí, mas também deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? Aquela galera que está travada, mas que vê um exemplo teu, já existe uma esperança para ele, entendeu? Uma estrutura que ele pode seguir. O que você diria para um cara que está travado? Mensagem final aí. E no final, já deixa as suas redes sociais para a galera te seguir também, Rodrigão. Tá ótimo. Gente, minha mensagem final, né? Não sei nem se eu posso dizer que é final, tá? Mas minha mensagem final é comecem, tá? Porque enquanto você ficar nesse mimimi de eu não posso, eu não consigo, é muito difícil para mim, eu sou travado porque eu tenho vergonha, gente, tudo, você não é especial por isso, tá? Você não é especial por essas coisas que você vai falar. Porque todo mundo sente vergonha, todo mundo, né, tem algum trauma, que eu não vou falar porque quando eu estava no colégio eu fiz isso, as pessoas riram de mim. Gente, todo mundo tem um porquê não fazer algo. Então, supera isso de uma vez, que isso é um problema teu. Então, tu que te resolve, ninguém vai fazer nada por ti, tá? Mas você tem que começar a fazer alguma coisa, certo? Então, vai lá, testa, escreve, grava alguma coisa, olha se ficou bom. Se não prestou, não vai prestar da primeira vez. Então, volta, reescreve, planeja, tá? Quer estudar, quer comprar curso, tá? Vai, faz, gasta dinheiro, faz o que for, mas, porra, executa, tá? Sai do canto, para de ficar só né, jogando, né, as lamúrias e as dores para o universo, porque ninguém vai resolver nada por ti. Então, vai, testa, faz, executa e faz acontecer, tá? Saber falar em público, saber roteirizar o que for, é como andar de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta vendo tutorial no YouTube. Você tem que subir na porra da bicicleta, dar a primeira pedalada, vai cair, vai doer, mas tu vai levantar e vai voltar, e é assim que a galera aprende a andar de bicicleta. Ponto final. Certo? E quiser saber mais, né? Arrasta aqui para cima. Tá? Não, tô brincando. Mas quem quiser, né, manter, né, um papo, acompanhar mais coisas, e até, porra, como eu falei, né? Tem a minha empresa, tem a Quimera. Dentro da Quimera eu tenho cursos, treinamentos, mentoria e tal. E é só me achar lá no meu Instagram, que é Rodrigo Tavares _SC, tá? Então você me acha lá. E também tem o meu site lá da Quimera, né? Que, nossa, estou me devendo uma atualização do meu próprio site. Mas você me acha fácil também, que é o www.quimeracs.com, né? Quimera, Q-U-E. Q-U-I, né? quimeracs.com. E aí, né, só aparece, me chama, dá uma cutucada lá que a gente bate um papo, né? E, enfim, tem muita coisa para acontecer. Ai, gente, estou extasiada aqui. Marlon, o que você... Rodrigo, sem palavras, tá, querido? Muito grato por tudo. Tô felizona. Obrigada mesmo, cara. Foi um presente, cara. Foi incrível. Rodrigo, você é um cara realmente diferenciado. Talvez daqui a algum tempo assim a gente nem acredite que tem um eu acho que até agora eu ainda não estou acreditando que a gente tem um episódio com você. Porque você é um cara realmente, como a Flávia sempre me contou, falou: nossa, cara, a gente tem que entrevistar o Rodrigo. Pô, ele é a mente mestra por trás de tudo isso que está acontecendo de bom na minha vida ali e tal. Eu falei: caraca, mano, como assim? Vamos, chama ele. Aí ela ficava meio assim: não, espera, a gente vai gravar com
fulano de tal, vai subindo uma escadinha até chegar no nível dele. Cara, e, poxa, agora eu tô entendendo o porquê, né? Eu tive uma amostra lá naquela apresentação sua que você fez, mas, cara, superou e muito aqui no podcast. Mas, amigos, não é assim... politicagem não, o cara é diferenciado mesmo, a gente tem que reconhecer quando a gente entrevista de pessoas de vários tipos, e quando entrevista um crânio, a gente tem que falar que o cara é crânio. Então, Rodrigo, muito, muito obrigado mesmo aí por ter participado do nosso podcast, ter dado essa chance, não só pra gente, mas para os nossos ouvintes também, tá, cara? Pô, cara, valeu. Eu que agradeço demais o convite, né? E já sabe, né? Precisando, só levantar a mão, que eu venho de novo, a gente conversa, bate papo, faz o que for preciso. Top. É isso. Então vamos fazer encerramento aí, Flávia. Chama o convidado especial. Vai lá, para ele sentir a pegada. Rodrigo, não estranha não que a gente tem o fechador de portões, que é o famoso Mickey, né? Então, vamos lá, pessoal! Vamos finalizando aí o nosso podcast, tá ligado? Com todo respeito. Porra, Rodrigo deu uma aula do caralho, muito foda mesmo, eu gostei muito, anotei um monte de coisa aqui. Então é isso, pessoal, siga o Rodrigo nas redes sociais, faz todos os cursos dele, e vamos que vamos, gente. Eu vou finalizar aqui com a contagem regressiva, então 5, 4, 3, 2, 1, vai lá, Flávia! O que tem que fazer? Gente, manda bala e escove os dentes. Pô, não posso esquecer, né, gente? Tchau. Valeu! Falou, Rodrigão. Tchau, Marlon. Fui. Tchau, pessoal.